Olá, sou o professor Raimundo Silva. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso treinamento com o capítulo 8, divisão de redes IP em subredes. Bom, nós temos algumas seções e objetivos nesse capítulo. A divisão de redes IP em subredes, esquema de endereçamento e esquema de endereços. Divisão de uma rede IP em subredes. Domínios de broadcast. O dispositivo usa um broadcast em LAN Ethernet para localizar outro dispositivo, utilizando o protocolo ARP, e serviços como o protocolo DHCP para entrega de endereçamento IP, Default Gate, DNS, etc. Só que os switches, eles propagam o broadcast por todas as interfaces, exceto a interface que recebeu. Então aqui nesse caso, eu tenho aqui a representação que está em amarelo de um domínio de broadcast. Por que é um domínio de broadcast? Porque só existem switches camada 2. Switch camada 2 não segmenta domínio de broadcast. Quem segmenta domínio de broadcast são os roteadores. Então, quando eu tenho domínio de broadcasts grandes, os hosts podem gerar excesso de broadcasts e prejudicar a rede. Principalmente hoje, que as placas de rede elas são on-board, tudo numa placa-mãe unicamente, quando você tem um excesso de broadcast na rede, quem vai estar processando a placa de rede vai estar recebendo esse broadcast, recebendo a sinalização na camada 1, desencapsula até a camada 2 para verificar se é para ela, para a máquina ou não. Isso consome processador, porque é a CPU do equipamento que vai estar fazendo isso. Se tiver uma tempestade de broadcast, ou uma grande quantidade de broadcast, isso começa a fazer com que as máquinas fiquem um pouco mais lentas, que a rede comece a ficar lenta, porque o tráfego de broadcast está grande. Então, o ideal é que a gente venha segmentar esse broadcast. Por exemplo, aqui eu tenho um único domínio de broadcast na rede LAN 1. O endereço 172.16.00/16 com 400 usuários. Podemos dividir em dois domínios de broadcast, cada um com 200. Aqui é a rede 172.16.0.024 e aqui é a rede 172.16.1.024, porque para cada domínio de broadcast você vai ter que ter um endereçamento IP na camada 3, porque já que é o roteador que vai segmentar. Motivos para a divisão em subredes. Reduz o tráfego total de rede e melhora seu desempenho em virtude de diminuir o tráfego de broadcast. Permite que o administrador implemente políticas de segurança, como, por exemplo, quais subredes podem ou não se comunicar com quais subredes. Observe esse prédio. Isso aqui é um endereço de classe A, e que foi criada a subrede, conforme nós vamos ver no decorrer deste curso. Então, você pode criar uma rede no 5º andar, por exemplo, com 10.050/24. O padrão para a classe A é /8. Foi criada a subrede e colocou /24, ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro octeto pertencem à rede subrede. Então, 10.0.5 é o 5º andar. Isso facilita, porque você já sabe que no 5º andar todos os endereços vão estar com 10.0.5. A mesma coisa para o 4º andar, 10.0.4, 10.0.3, 10.0.2 e 10.0.1/24. Você pode também segmentar a rede por trabalho, grupos de trabalho. O grupo da administração, por exemplo, 10.1.0, o grupo de recursos humanos, 10.0.3, dos alunos, 10.0.2, e da contabilidade, 10.0.4, todos com /24. Ou divisão por tipo de dispositivo. Uma rede só para os hosts, outra rede só para os servidores e outra rede só para as impressoras. 10.0.1, 10.0.3, 10.0.2. Então você começa a seccionar a sua rede. É mais fácil dividir redes em limites de octetos, /8, /16, /24, fica mais fácil de trabalhar, mas nem sempre a gente consegue. Então, o comprimento do prefixo e a máscara de subrede são modos diferentes de identificar a parte de rede de um endereço. Então, vamos fazer uma divisão em subredes nos limites do octeto. Então, a rede 10 é uma rede de classe A. O padrão para a máscara seria /8, que é o primeiro octeto. Mas nós criamos subrede, botando /16. /16 pega todo o segundo octeto. Então, a primeira rede seria 10.0.00/16. Ora, qual é o intervalo de hosts possíveis por subrede? Então, para esta rede 10.0, o primeiro host seria 10.0.0.1. Por quê? Porque é o primeiro endereço possível de ser utilizado. E qual o último?
10, 0, porque a rede é 0, tem que ficar fixa a parte do barra 16, 255, 254. Ou seja, a rede vai 10, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai, né, até 10, 0, 255, 254. E o endereço de broadcast vai 10, 0, 255, 255. O endereço de broadcast, pelo conceito, ele diz que a parte da rede, do host, perdão, é toda preenchida com 1s. Ora, nós observamos que a rede pega o primeiro e o segundo octeto, 10, 0, não pode mudar. O terceiro e o quarto octeto são para host, que é onde está havendo a variação, 0, 1 até 255, 254. E o broadcast, tudo preenchido com 1, vai dar 255, 255 para o terceiro e quarto octeto. E aí vai para as demais redes, a rede 1, a rede 10, 1, 10, 2, 10, 3, né? Sempre vai havendo a mesma variação. Até a última delas, que é a 10, 255, também havendo variação similar. Ainda nos limites do octeto, agora vamos tomar mais 2, né? 2 octetos, o segundo e o terceiro, para criar subrede. Então ficaria 10, 0, 0, 0, aonde a parte de host é o quarto octeto. Então, o primeiro endereço de host, 10, 0, 0, 1, e o último, 10, 0, 0, 254. Observe que agora, como a rede pega o primeiro, segundo e terceiro octeto, não pode haver variação no local da rede, apenas nos hosts, né? Na rede e subrede. E o broadcast, o que diz o conceito? A área de host toda preenchida com 1. Então, o broadcast vai ficar 255, que representa o quarto octeto todo preenchido com 1s. E assim continuam as redes, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.255, 10.1.0, 10.1.1, etc. Até 10.255, 255.0, barra 24. Aonde o primeiro host vai ser 10.255, 255.1, o último 10.255, 255, 254 e o broadcast 10.255, 255, 255. Broadcast. Muito bem, mas nem sempre é possível você fazer a tomada de subredes exatamente nos octetos. Por exemplo, nos de classe C, você, para criar subrede, obrigatoriamente vai ter que invadir a área do quarto octeto. Pode ser com barra 25, barra 26, barra 27, 28, 29 e 30. Ora, por que barra 25? Eu tenho o primeiro, segundo e terceiro octeto, né, vão dar 24 bits, mais um, né, para fazer a primeira tomada de subredes. Então, você observa aqui, ó, que no quarto octeto, ele tomou 1 bit para criar subrede. Ora, 1 bit, quantas subredes são possíveis? 2. Né? Aqui, nesse lugar do bit, pode ser 0 ou pode ser 1. Se for 0, é a rede 0. Né? Nesse caso aqui do quarto octeto. Se for 1, vai ser 128, porque vai estar setado o bit de mais alta ordem. Vai ser o 128. Né? E o número de hosts? O número de hosts será 1, 2, 3, 4, 5, 6... possíveis de endereçamento bits, elevado à segunda menos 2, que vai ser um caso aqui 126. No caso, quando eu tomar 2 bits, vão ser 4 subredes, com 62 hosts por subrede. Quando eu tomar 3 bits, vão ser 8, 4, 16, 32 e 64. Né? É o máximo que se pode tomar, é barra 30. Por quê? Porque eu preciso de pelo menos 2 bits para endereçar. Vai ter o endereço de rede, o primeiro utilizável, o segundo utilizável, o último e o broadcast. Muito bem, então vamos observar aqui. Por exemplo, eu tenho o endereço 192.68.10/24. Né? Nós tomamos um endereço para servir de máscara de subrede, ou seja, vai ficar barra 25. Quando eu tomo 1, quantidade de subredes, 2 elevado à primeira, vai ser igual a 2. Né? Bits de host são 7. 2 elevado à sétima, 128 menos 2, 126. O que ocorre? Quando eu tomo 1 bit, como é que eu calculo a quantidade de redes? Eu coloco 2 elevado à quantidade de bits que eu tomei emprestado. Não foi 1? 2 elevado à primeira. Então, eu vou poder ter 2 subredes. E a quantidade de hosts? Posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, 7 sobraram aqui. Então, a fórmula é 2 elevado à sétima, né, menos 2. Ora, 2 elevado à sétima vai ser 128, menos 2, 126. E por que tem que tirar esse menos 2? Porque o endereço de rede e o endereço de broadcast de cada rede não pode ser utilizado para endereçamento. Então, 126 é a quantidade de hosts endereçável, tirando rede e broadcast. Por isso que se tira
2, né? Por isso que se tira 2. Subredes, 2 subredes conforme estão aqui, ok? Muito bem. Então, por exemplo, o endereço 192.168.168, né, é um endereço IP da rede 0. Por quê? Porque aqui, como é que eu formo o 68? Vai ser 124, né, mais 64. 64 mais 4 vai dar 68 e pertence à rede 0. Ok? Então, o que é que eu tenho aqui? 192.168.10/25, né? Posso ter até 192.168.127/25, né? 127 seria o broadcast dessa rede 1. 192.168.128/25, posso chegar a 192.168.1.255, que é o endereço de broadcast da rede 128. Bom, número mágico. O que seria esse número mágico? Vamos observar aqui. Eu tenho 192.168.1.10, tenho a máscara 255.255.255.224. Então, nós sabemos que o 192.168.1.10 é o endereço de classe C. Se a máscara está 255.255.255.224, não está a máscara padrão. Então, foram tomados bits no quarto octeto para formar subredes. Quantos bits foram formados? 128 mais 64 mais 32 dá 224. Então, foram tomados 3 bits. Qual é a primeira rede endereçável aqui? Se você observar, a primeira rede vai ser a rede 0, com tudo zerado. Quando eu setar aqui o algarismo 1, vai ser o quê? A próxima rede vai ser a 32. Quando eu setar depois este segundo, vai ser a 64. Se você observar, as redes vão ser 0, 32, 64, 96, 128, 100, ou seja, sempre acrescendo de 32 em 32. 32 mais 64 mais 32, 96 mais 32, 128 mais 32. Então, esse é considerado o número mágico. O que é um número mágico? É simplesmente o bit, né? O bit menos significativo na criação da máscara de subrede. Tá? O número mágico aqui, para esse caso, é o 32. Por quê? Porque ela vai crescer de 32 em 32. Ó. 0, 32, mais 32, mais 32 e assim por diante. Então, o número mágico é sempre o bit de menor ordem que foi tomado para fazer a subrede. Tá? Aqui no caso, ó, se você observar 172.16.00, nós sabemos que é de classe B. Foi tomado alguns bits, porque a máscara está 255, 255, 254. Foram tomados 7 bits. Ora, qual é o bit de menor ordem? Qual é o peso dele? 2, né? Então, as redes vão crescer aqui de 2 em 2. Primeiro vai ser 0, né? Depois vai ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Seja de 2 em 2. Exemplo de divisão subredes em classless. Ó. Então, o que é que eu tenho aqui? 192.168.10/25. Foi tomado o quê? Um bit do quarto octeto para a criação de subredes. Então, eu vou poder ter a rede 0, né? E a rede 1. A rede 0 e a rede 1. Ora, aqui nesse caso, a rede 0 vai ser 0 mesmo e a rede 1 vai ser, com o peso 128, vai ser a rede 128. A máscara, para todas as duas redes, vai ser 255, 255, 255, 128. É o que ele nos mostra aqui. Ó. Máscara, o original e a máscara. A rede 0 vai ser 0/25. A rede 1 vai ser 128/25. E a máscara vai ser 255, 255, 255, 128. Criação de duas subredes. Então, como nós criamos aqui a nossa subrede, a rede 0 e a rede 128, quando a gente for configurar no roteador, teremos interface gigabit 0/0, para este caso. Vamos colocar o endereço IP. Primeiro endereço IP da rede 0, 192.168.1.1, com a máscara 255, 255, 255, 128. E a interface gigabit 0/1 vai ser o primeiro endereço da rede 128. Ora, o primeiro endereço da rede 128 é o 129. 128 mais 1. Então, o endereço IP vai ser 192.168.1.129 com a máscara 255, 255, 255, 128. Fórmulas de divisão de uma rede em subredes. A fórmula do cálculo do número de subredes é sempre 2 elevado ao número de bits que se tomou emprestado. Então, se você observar aqui, ó, se eu tomar 1 bit, vai ser 2 elevado à primeira, vão ser 2 redes. Se eu tomar 2 bits, 2 elevado à segunda, 4. E assim por diante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Que é a quantidade de redes que podem ser criadas.
Tá? Sempre a fórmula é 2 elevado ao número de bits. Então, para os hosts, nós temos que fazer a mesma coisa, só que diminuindo 2 unidades, que é o endereço de rede e broadcast. 2 elevado ao número de bits, menos 2. Então, numa rede em que nós temos 7 bits para usar como hosts, quantos hosts podem ser utilizáveis nesta subrede? Ora, 2 elevado à sétima vai dar 128. Né? Só que nós temos que tirar 2. Então, só vão ser possíveis 126 IPs de hosts endereçáveis. Por quê? Porque os 2 que foram tirados é o de rede e o de broadcast, que não pode ser usado em máquina alguma. Topologia da divisão de rede /26 em subredes. Então, nós temos aqui a rede 192.68.12/26. Esse aqui, na verdade, já é o endereço. Aqui é a rede 10/26 e a rede 164/26. Né? Se você observar, nós temos aqui 2 bits, né, tomados para a criação de subredes. Ora, com 2 bits, nós podemos fazer 2 elevado à segunda, 4 subredes. A rede 0, a rede 01, 10 e 1. Quando a gente converte isso para decimal, nós vamos ter a rede 0, 64, 128, 192. Até porque o número mágico aqui vai ser o quê? O 64. Né? Esse número aqui vai ser 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Então, 0, 64, 128, 192. Crescendo de 64 em 64. E a máscara vai ser 255, 255, 255, 192, que são os 2 bits setados na máscara de subrede. E aqui nós temos a especificação. Na rede 0, tá? É a rede 192.68.10. O primeiro endereço vai ser o 192.68.11. O último, né, observa aqui, vai ser toda a área preenchida, exceto a última, porque se preencher todos, vai virar broadcast. Então, o primeiro vai ser 1, o último 162 e o broadcast vai ser 163. O próximo endereço já é o endereço de rede do próximo intervalo de segmento, né? E vai ser aqui o 64, mudando esse pino aqui, Esse bit mudou de 0 para 1, né? É a combinação. O 192.68.1, 64. Primeiro endereço de host, o 192.68.1, 65. Observa aqui, isso aqui tudo faz parte do quarto octeto, né? Então vai ser 64 mais 1, 65. O último endereço vai ser 01111110. Então vamos ter o quê? Se você calcular isso aqui, você vai ter 126. E com todos preenchidos na área de host com uns, vai dar o endereço de broadcast 127. E a rede 2, né? Teremos aqui a próxima será 128, porque nós temos alterando, 00, 01, agora 10, tá? Aqui vai ter 128. O primeiro endereço vai ser 128 mais 1, vai dar 129. O último vai ser 128 mais esses bits setados, que vai dar 190. E o broadcast vai ser 128 com todos esses setados, que vai dar 191. Topologia da divisão em /26. Como é que vamos fazer a nossa configuração aqui? Vamos entrar neste roteador na interface Gigabit Ethernet 0/0. Colocamos 92.68.11 com a máscara 255, 255, 255, 192. Na segunda interface 0/1, o endereço 65, que aqui é da rede 64, 64 mais 1, que vai ser o primeiro endereço utilizável, 65, mantendo a máscara igual para todos eles. E na 0/0/0, que vai ser a serial, né? Aqui é a rede 128. Ora, se a rede é 128, o primeiro endereço utilizável é o 129. 128 mais 1. 255, 255, 255, 192 para o endereço da máscara de subrede. Criar subredes com prefixo /16. Né? A partir do /16 nós temos a possibilidade de invadir, digamos assim, tomar emprestado a área de host com /17, 18, 20, 21, 22, 21, 22, né? Por exemplo. E aí nós temos aqui, por exemplo, o 72.16.00, o mesmo esquema, tomar um bit vai ser 2 redes, tomar 2, 4 e assim por diante, tá? Então, as subredes /23 resultantes, o que nós temos? O empréstimo de 7 bits cria 128 subredes. O que ele está querendo aqui nesse caso é criar 100 subredes. Ora, para que eu crie 100 subredes, se você observar aqui na tabela, nós teremos que tomar 7 bits. Por que 7 bits?
Porque 7 bits você pode criar 128 subredes. Se eu tomar 6, só vão 64, não contempla. 7 vai sobrar algumas, mas nós temos que, é preferível sobrar do que faltar. Então nós temos que tomar 7 bits. Tá? Então o empréstimo de 7 bits cria 128 subredes. Então tomamos aqui 7 bits. Observa que nós estamos trabalhando no terceiro octeto. Por quê? Porque o prefixo é barra 16. Então nós temos que barra 16 é o primeiro e o segundo. Vamos tomar então bits emprestados a partir do terceiro octeto, 7 deles, deixando este aqui livre para, juntamente com o quarto octeto, fazer parte da área de hosts. Muito bem. Então nós temos aqui os 7 bits. A primeira subrede vai ser a 0, depois teremos a rede 2, a rede 4 e assim por diante. Você observar, aqui tem 1 e 2, então o número mágico vai ser de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, né? Até 254, que é este final aqui. Cálculo de hosts, né? 2 elevado a n, né? O número de bits. Sobraram aqui neste caso, que estávamos vendo, 8 mais 1, 9 bits. Então, quantos hosts podem ser endereçáveis aqui por subrede? 2 elevado a nona, que dá 512 endereços, menos 2, que é o endereço de rede broadcast, 510 IPs de hosts por subrede. Então, aqui na rede 0, por exemplo, nós vamos ter o primeiro endereço, aqui é o endereço da rede, né, com a parte de host tudo zerada. Aqui embaixo nós temos o de broadcast com a parte de host tudo preenchidas com 1, que vai dar o endereço 1255. E no intervalo nós temos os endereços válidos, que vai de 01 até 1254, né, barra 23, porque nós estamos tomando aqui 7, né, e 16 mais 7 vai dar exatamente barra 23. Para criar 1000 subredes, então, para 1000 subredes, nós temos que tomar 10 bits emprestados. Observe que aqui é barra 8 agora, é uma de classe A barra 8. Temos que tomar 10 bits, porque 10 bits vai dar 1024, um pouquinho a mais do que as 1000, mas não pode ser menos, que seria só 512. Então, para termos o sucesso, vamos tomar 10 bits. Então, observa que 10 bits é todo o segundo octeto e mais 2 bits do terceiro octeto. Então, com isso, nós vamos obter o quê? Né? As redes vão de 0000 até tudo preenchido com uns. Não é verdade? Muito bem. Então, o empréstimo de 10 bits cria 1024 subredes. Tá? Qual seria aqui o nosso número mágico? Seria 1, 2... 64, né? Nós vamos ter aqui, ó, a partir do terceiro octeto, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então a rede começa de 0, 64, 128, 192, né? E assim por diante. Agora vai variando 1 e etc. até o final. Então, e quanto que nos sobra para a área de hosts? Ora, vai sobrar aqui no caso 8, que já tem do quarto octeto, e mais 6 aqui do terceiro. Então são 14 bits que permanecem no campo de host. Ora, com 14 bits, nós temos 2 elevado a 14ª, que vai dar este número, 16.384, menos 2, porque não pode endereçar o primeiro de rede e o último de broadcast. E vai poder endereçar por rede 16.382 máquinas. Então, nós temos aqui, por exemplo, da rede 0, nós temos a rede, o endereço 10.000/18, né? E o broadcast 10.10.63.255. 63 por quê? Porque setou toda a área de host preenchidas com uns. E aqui, quando você setar aqui tudo com 1 no terceiro octeto, você vai obter 63 e no último 255. E aí, o intervalo de hosts vai de 10.001/18 até 10.063.254, que seria o endereço de broadcast menos 1. Aqui tem um intervalo grande de equipamentos, conforme nós vimos aqui, 16.382. Muito bem. Divisão de subredes com base em requisitos de host. Até então, nós estamos fazendo a divisão baseados no quantitativo de redes que nós solicitamos. Mas também podemos fazer com base no quantitativo de hosts que nós precisamos. Eu preciso de 100 hosts, eu preciso de 50 hosts, eu preciso de 20 hosts, eu preciso de 12 hosts. Né? Então, eu poderia estar inserido, observando o número de hosts quando eu solicito este número de bits. Tá?
Divisão de sub-redes com base em requisitos de redes, né? Nós temos aqui uma rede corporativa e temos o RH, vendas, engenheiros, suporte técnico, desenvolvimento e pesquisa, gerência executiva, e isso poderia ser uma baliza para que a gente pudesse criar as nossas sub-redes, né? Um grupo para gerência, um grupo para vendas, ou seja, um grupo, quando eu falo, também falo de uma rede IP para que atenda a gerência, que atenda a recursos humanos, que atenda a vendas, etc. Bom, então, temos aqui, por exemplo, uma rede corporativa nessa topologia, onde eu tenho aqui a engenharia com 30 rostos, recursos humanos com 23 rostos, vendas com 40 rostos, suporte técnico com 35 rostos e gerenciamento com 10 rostos. Eu pergunto, para satisfazer essa necessidade, nós precisamos de quantas sub-redes? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque os links de WAN também necessitam de endereçamento IP, também são redes, né? Para a conexão, mas são redes. Então eu preciso de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ora, quantos bits, né? E no caso aqui eu tenho 40, que é a maior quantidade de hosts, né? Muito bem. Aqui é a parte de rede, né? Que já está, e aqui eu tenho a parte de hosts, porque está com barra 22 aqui, né? Então, para que eu possa, na parte de host, atender 9 redes, eu vou precisar de pegar 4 bits. Por que 4 bits? Porque 2 elevado a quarta vai ser o quê? 2, 4, 8, 16. Eu atendo 16 redes pegando 4 bits. O problema é que eu não posso pegar só 3, porque 2, 4, 8. 8 bits só pegaria, 3 bits, eu só conseguiria contemplar 8 redes, e não é o suficiente. Então tem que pegar 4 bits para atender as 9 redes. Na verdade, vamos fazer 16, mas utilizar por enquanto apenas 9. Muito bem, então quando eu pegar esses 4 bits, vai me sobrar quantos bits para a área de host? 6 bits. Ora, 6 bits, 2 elevado a sexta, vai dar o quê? 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 atende a maior capacidade de hosts, que são 40. Então, dá perfeito para a gente fazer, né? Então, teremos aqui, ó, as redes 172.16.00/22, né? Com mais 4 bits, vamos criar barra 26, né? Crescemos aqui em mais 4 bits para as sub-redes. E como vai ficar a rede 0, 64, 128, 192, 10, 164, 128. Ok? Aqui mostrando as redes necessárias. As duas últimas finais vão ser a 3.128 e a 3.192. E aqui eu estaria já contemplando a minha rede com os endereços, alguns dos endereços escolhidos para colocar aqui na rede e sub-rede. Mas essa divisão que a gente acabou de fazer, ela desperdiça endereço, né? Porque nós observamos que a quantidade de hosts que foram colocadas, por exemplo, para os links de WAN, foi a mesma que nós colocamos para os links da prédio A, prédio B, prédio C, por exemplo, né? Então fica muito fixo essa situação, né? Neste caso aqui, para atender esta rede, esta necessidade, foi tomado 3 bits para compor a rede e sub-rede. Ora, com 3, eu vou atender 8 sub-redes, né? Atendo 8 sub-redes. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nessa rede eu tenho 7 redes sub-redes. Tomando 3 bits, eu contemplo as minhas... crio 8 sub-redes e vai contemplar a minha necessidade, ok? Ora, quando eu tomo 3 bits, aqui no caso, como está se tratando... no caso do quarto octeto, vai me sobrar 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 bits para a área de hosts. Então, 2 a quinta menos 2 dá 30 endereços. Então, eu posso endereçar até 30. Satisfaz a quantidade maior de segmentos aqui, desse segmento que são 28 hosts, ok? Muito bem. Mas, aí, o que acontece? Nós podemos colocar 30 hosts, mas aqui na área das WANs, também nós vamos poder colocar 30, né? Mas é um desperdício, porque só vai usar 2. Só vai usar 2, só vai usar 2. Ok? Então, o que nós podemos fazer, quando você divide o tradicional, é que cada um vai receber a mesma quantidade de hosts, 30.
O que podemos fazer é criar subredes de subredes, que chama subrede de tamanho variável, né? Então, se eu pego um desses intervalos e recrio em novas subredes, divido em novas subredes, eu tenho a subrede da subrede, tá? Então, criar subrede foi dividida em 8 subredes menores, cada uma com 4 hosts, tá? Então, por exemplo, nós pegamos aqui a nossa última subrede, que já tinha sido tomado 3 bits emprestados, trouxemos para cá e tomamos mais 3 bits emprestados, né? Com isso, vamos ter o quê? Mais 2 elevado à terceira, que vão dar mais 8 subredes. Então, a partir desta subrede, vamos criar mais 8 subredes, ok? Então, nós teremos aí as subredes 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248 e 252, todas barra 30. Ora, na nossa necessidade, nós precisamos só de 3 UANs. Então, ainda vai sobrar a possibilidade para expansão de bastante links de UAN para a nossa realidade, né? Aqui, você usou 4 desses endereços para as LANs, sobrou ainda 3, e dos links de UAN ainda vai sobrar um quantitativo de 5. Então, você observa que realmente dá uma reorganizada na tua rede, né? Você cria a facilidade de ter uma gerência melhor em cima da tua rede. E aí, podemos fazer as nossas configurações. Vamos fazer aqui a configuração de R2, tá? Então, na interface gigabit 0/0, que é essa interface aqui, vamos colocar a IP address 192.168.20.33, porque a rede aqui, escolhemos a rede 32. Então, o primeiro endereço utilizável é o 33, com a máscara 255.255.255.224. Muito bem. Já na serial 0/0/0, nós vamos colocar o endereço 226, né? O 226 vai ficar nesta interface. Por quê? O R1 vai estar com os 225. Aqui é a rede 224. Primeiro endereço 225, 226. Colocamos 226 desse lado, né? Com a máscara 255, 255, 255, 252. Porque ela é uma subrede de subrede. E a interface serial 0/0/1, que ficou desse outro lado, temos o 92.168.20, 229. Observa que a rede é a 228, 229 e 230, né? 229, 230, com a rede 228. Também a máscara, digamos, a subrede da subrede, perdão, 255, 255, 255, 252. Muito bem. Então, aqui um esquema onde mostra as redes utilizadas do prédio A, B, C e D, o que está reservado para uma expansão. Pegamos essa última subrede e recriamos a subrede em cima dela. Foi criado 3 links de WAN para a conexão e deixamos outros de reserva para outros links futuros. Até outro momento.